Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. E mais uma vez estamos aqui para um estudo sobre a palavra de Deus. Hoje com o tema Os pobres de espírito. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos por esta oportunidade de estudo. Senhor Deus, rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, que teu Espírito fale conosco, trazendo a tua sabedoria. Nós consagramos esse estudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. É isso. Hoje nós vamos falar, como disse, sobre os pobres de espírito. É uma expressão que o próprio Cristo já emprega no Sermão do Monte, no comecinho do Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus já havia começado o seu ministério, já havia passado pelo deserto, fez o seu jejum e depois ele foi para Cafarnaum, começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E próximo a Cafarnaum, ele sobe a um monte e ali ele começa a pregar para a multidão que chega perto dele e começa a ouvir as suas palavras. Muito interessante isso. E ele começa falando com uma série de sentenças que são chamadas as bem-aventuranças. Mas o Evangelho de Mateus começa a descrever, ou melhor, narrar o Sermão do Monte, colocando ali as palavras do Cristo da seguinte maneira. Vamos ler em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, olha só que maravilha, o Cristo subiu ao monte e ali os discípulos se aproximaram. E quando eles se aproximaram, o Cristo começou a ensinar. Nesses dois versículos nós já podemos ter aqui uma questão muito interessante. É uma figura, né? Essa vamos dizer assim, essa tela, né? Essa pintura que aparece diante da gente é uma figura muito interessante, esse panorama, porque mostra o Cristo subindo a um monte. E ele sobe a um monte e ali ele começa a ensinar os seus discípulos. Muito interessante isso. Muito importante também, porque nós podemos fazer um paralelo com a entrega da Torá por Deus a Moisés, porque Moisés também, na saída do Egito, quando o povo todo para aos pés do Sinai, Moisés sobe ao monte Sinai, e ali ele recebe a Torá, que são as instruções de Deus, são os ensinos de Deus. Tudo bem que a Torá foi traduzida depois na Septuaginta e posteriormente, hoje só praticamente no cristianismo só se fala da Torá sob os mandamentos, sob a palavra de lei, basicamente isso. Mas a Torá é a instrução de Deus, é o conjunto das instruções de Deus. E a Torá foi entregue no monte a Moisés, que estava lá em cima. Moisés subiu. Aqui também o Cristo sobe, só que ele sobe para entregar as suas instruções, os seus ensinos, como nós vimos no versículo 2. Ele ensinava todo o povo que estava ali para ouvi-lo. No Monte Sinai, o povo ficou aos pés do monte ouvindo também os 10 mandamentos, os primeiros 10 pronunciamentos foram feitos com todo o povo ouvindo, né, o que Deus estava falando para Moisés. Depois Moisés começou a tomar nota. Mas ali nós temos esse paralelo incrível entre Moisés subindo no Monte Sinai e o Cristo subindo nesse monte próximo a Cafarnaum, talvez tendo ali o lago Tiberíades, né, o chamado Mar da Galileia, né, diante de si. Talvez, né, nós não sabemos ao certo. Tem algumas sugestões arqueológicas, mas nós não sabemos ao certo. Bem, outra coisa interessante nesses dois versículos é que nós podemos dizer que o Cristo ensinava tudo aquilo que ele veio trazer para todos os seus discípulos. Isso significa que ele não trouxe uma lei propriamente dita. E nós podemos identificar isso no monte. Moisés subiu no deserto, né, deserto do Sinai, subiu no Monte Sinai. Mas aqui o Cristo sobe num monte e esse monte não tem nome. Ou seja, não é algo novo, não é um monte novo, não tem um nome que vem substituir o Sinai. É muito interessante. É sem nome. Na realidade, o que acontece é o seguinte, ele vem complementar as instruções do Sinai. Quando nós vemos o próprio versículo 17, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Cristo fala que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir. Ele não veio abolir. E quando ele fala
fala sobre isso, a lei e os profetas, né? Quando ele fala sobre isso, a palavra que está ali traduzida como cumprir vem num sentido de realmente dar plenitude. E é exatamente isso que ele faz aqui. Ele sobe num monte que não tem nome, justamente para não substituir o Monte Sinai. É muito interessante fazermos esse paralelo. Interessante e importante na realidade. É um paralelo que nós temos entre o Sinai e esse sermão que também acontece, é chamado de Sermão do Monte, né? Que também acontece num monte, numa montanha. No Sinai, lógico, já falamos, Moisés retorna com as instruções de Deus. E Jesus aqui, ele sobe e ensina sobre as mesmas instruções de Moisés, tornando-as plenas. Né? É isso. E ele começa justamente esse sermão com algumas sentenças, como citamos, que vem ali falar sobre algumas, vamos dizer assim, categorias, né? Sobre algumas pessoas de uma forma muito bonita. São sentenças que identificam as chamadas bem-aventuranças. Algumas bem-aventuranças identificam situações penosas, como identificando aqueles que choram, né? E outras clamam por justiça, como identificando aqueles que clamam exatamente por justiça, dando ali o resultado nessa sentença, dando ali vamos dizer assim, um efeito, né? A consequência dessas sentenças. E ele começa justamente nessas sentenças, alguns falam que são 9, outros falam que são 10 ou 8, de acordo com os estudos teológicos sobre essa sentença. Não vamos entrar nesse mérito, nós queremos estudar a palavra de Deus. Mas assim, a primeira que o Cristo usa está logo no versículo 3 do capítulo 5. Acompanhe, Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que maravilha essa sentença, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão bem-aventurados, ela também pode ser traduzida como felizes ou abençoados. A palavra ali no grego, né? O evangelho foi escrito originalmente em grego koiné. A palavra ali no grego, makarios, ela tem um sentido de abençoado, sentido de estar plenamente satisfeito. Por isso a possibilidade de traduzir como bem-aventurados ou abençoados ou ainda felizes. Existem versões da Bíblia, né, em traduções que apresentam essas palavras, ora bem-aventurados, ora abençoados ou ainda felizes. Essas sentenças, de uma maneira geral, e nesse caso aqui, a palavra em si, bem-aventurados ou abençoados, essa mais importante, como uma tradução possível, ela faz também um paralelo com o sistema de Deuteronômio, capítulo 28 e capítulo 30. Porque lá, o próprio Deus, na sua Torá, ele deixa bem claro: se vocês seguirem os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês serão abençoados. Então, a expressão vem como aquele que segue os meus estatutos, aquele que segue os meus mandamentos, são abençoados. E aqui o Cristo fala, os pobres de espírito são abençoados, são bem-aventurados. Então, existe um paralelo. A maneira como ele está trazendo ali a própria palavra identifica ali esse paralelo, porque são bênçãos. Se ele está propondo bênçãos, isso já está lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio capítulo 30. As expressões, todas elas, na realidade, vêm no presente, embora algumas traduções não trazem o verbo. Por exemplo, bem-aventurados são os pobres de espírito. Não, algumas traduções trazem bem-aventurados os pobres de espírito, mas nós conseguimos identificar que a expressão em si já traz que isso é uma condição atual, ou seja, traria um verbo ali oculto, né, implícito no presente, embora o efeito e a consequência dessa sentença são os efeitos, né, as conclusões, as consequências são esperados no futuro, ou seja, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é dos pobres de espírito. E por isso, obviamente, eles serão abençoados, eles serão eles são, né, na realidade, é isso que eu estou falando. Eles são bem-aventurados. A expressão em si, falamos agora sobre os bem-aventurados, mas agora sobre a expressão em si, pobres de espírito. A expressão pobres de espírito, ela identifica por si a humildade espiritual, né? Pobres de espírito. Isso implica uma humildade espiritual, uma simplicidade do coração.
Ou seja, é o oposto de orgulho, o oposto da soberba ou da ostentação, né? Aqui nós podemos adiantar, não se trata necessariamente de pobreza física. O próprio Cristo chega a ensinar: onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se o nosso coração estiver na riqueza, obviamente, se o nosso tesouro for a riqueza, ali estará o nosso coração. E o coração pautado na riqueza não necessariamente seja simples, seja humilde. Ele vai justamente expressar uma ostentação. E é isso aí que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Como eu disse, não necessariamente se trata de pobreza física. No Evangelho de Lucas, nós temos também um trecho do Sermão da Montanha. Esse sermão que o Cristo fez. No Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 5. No Evangelho de Lucas, está no capítulo 6. No versículo 20, está escrito assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É interessante perceber em Lucas 6, 20, que a palavra aqui do Cristo é somente os pobres. Bem-aventurados vós, os pobres. Então ele fala de pobres. Porém, nós já falamos, não necessariamente isso aqui seja pobreza física, porque é lógico, o que tem valor no reino não são riqueza ou poder, não é riqueza. O que importa é que aqui ele está identificando a pobreza de espírito por aquele que se identifica com as palavras de Deus, cumprindo as palavras de Deus, cumprindo-as, obedecendo. Não é pobreza física, porque nós sabemos que não é a condição de riqueza da pessoa que diz que ela é soberba ou humilde. Nós podemos dizer, talvez, que existem pobres que são soberbos, porque a soberba ela transcende a própria riqueza e também em algumas outras questões. E nós podemos dizer, lógico, que há ricos que são humildes, pela maneira de trabalhar, pela maneira de trazer as questões. Então, isso é muito relativo. Nós não podemos dizer, portanto, que quando Lucas fala, no Evangelho de Lucas está registrado que bem-aventurados vós, os pobres, que ali seja uma pobreza física. Ou seja, nós identificamos essa mesma pobreza com a pobreza espiritual, no caso, os pobres de espírito, uma questão eminentemente espiritual. Na realidade, o sentido ali é de ser um com Deus, de saber depender de Deus, de ter essa dependência e ser um com Deus, fazendo, obviamente, cumprindo a sua vontade. O Cristo, ele aborda essa humildade, ele cita essa questão da humildade e a simplicidade de coração em várias ocasiões. Nós temos vários exemplos nos evangelhos em que ele trata desse assunto. Alguns exemplos nós podemos dizer. Em Mateus 18, versículo 4, está escrito assim: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Observa. Esse é o maior no reino dos céus. Porém, ele identifica isso, aquele que vai ser o maior no reino, que vai herdar o reino, que vai ser dono do reino, aqui ele é humilde como um menino, no contexto ali de Mateus 18, 4. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, está escrito assim: Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui, mais uma vez, ele fala sobre humildade, apontando crianças. Ele identifica as crianças como seres, como pessoas humildes, como pessoas simples de coração. E são mesmo, é isso aí que ele quer dizer. Nós precisamos ser humildes e simples como as crianças, sinceros nesse sentido, né? É isso que ele quer dizer. E nesse versículo, Mateus 19, 14, ele vai mais além de identificar os meninos, né, as crianças com a humildade. Obviamente, essa condição, né, da infância, da criança com a humildade, ele vai mais longe e identifica isso com a posse do reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus é das crianças, ou daqueles que agem simples, com simplicidade, com honestidade, com humildade, como as crianças. É assim que ele diz. É nesse sentido que nós temos que identificar essas expressões, né? É assim. Mateus 19, 14. Mateus capítulo 20, versículo 27, está escrito: e qualquer que entre vós
quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aqui ele está falando de serviço, né? De servir. Mateus capítulo 20, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Em outras palavras, você quer identificar a humildade em você? Sirva. Sirva as pessoas. Sirva o próximo. É nesse sentido que ele coloca. E não querer ser servido pelas pessoas, pelos irmãos, pelo próximo. Não, não. É o contrário. Em Lucas, capítulo 14, versículo 11, ele vai no mesmo sentido. Diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A questão se repete. Aquele que se exalta, ele será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então o reino, ele vem a ser daqueles que aqui foram humilhados, ou são humilhados, para que lá sejam exaltados e possam possuir o reino. Isso é muito importante, muito importante. Nós falamos sobre a pobreza de espírito, né? A expressão pobre de espírito, identificamos aquilo ali como a submissão a Deus. Essa submissão é extremamente importante. Nós entendemos que as palavras do Cristo não são preceitos unitários e separados, ou preceitos, vamos dizer assim, individuais. Basta ler aquilo ali e a gente já identifica a doutrina. Não, a gente tem que fazer uma correlação de uma maneira sistemática, né? Porque elas se reúnem de uma unidade sistemática em toda a Escritura, né? Formando uma unidade que somente a palavra de Deus, trazida da boca do Eterno, poderia demonstrar naturalmente, né, em cada contexto. É bem assim. Nesse sentido, é importante, a primeira demonstração de humildade do crente, é isso que eu quero expressar, a primeira demonstração de humildade do crente deve ser justamente a submissão às leis de Deus. Porque humildade é um ato de submissão, em primeiro lugar, a Deus, curvando-se a Ele e não se considerando superior aos outros. Então, quando a gente estabelece esse padrão de humildade em nós estamos justamente identificando a submissão às palavras de Deus, submissão às leis do Senhor em nossas vidas. O próprio Cristo, nós falamos que ele veio plenificar, né? Ele veio completar, vamos dizer assim, ou complementar a Torá, as instruções dadas no Monte Sinai. Ele subiu no monte e complementou essas instruções. Aliás, todas as instruções do Cristo foram assim. Isso tanto é assim que em João, capítulo 7, versículos 16 e 17, o Cristo identifica as palavras dele como palavras de Deus. Está escrito assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha que maravilha. O Cristo está deixando bem claro aqui que o que ele está falando é de Deus. E ele não está falando dele. Ele está falando aquilo que é palavra de Deus. E submeter-se a essas palavras é, ao mesmo tempo, submeter-se às palavras de Deus. Isso nos faz lembrar do primeiro mandamento, que é justamente amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ou seja, amar a Deus é o primeiro mandamento. Cumprir a vontade dele. Nós já chegamos a falar em diversas ocasiões. Cumprir a vontade de Deus, que está expressa nos mandamentos, que está expressa na Torá, nas suas instruções. Né? Mas como ele está falando nesse primeiro mandamento, ele diz que é para amar a Deus. Logo, nós podemos identificar aqui um vínculo inafastável entre amor e cumprimento dos mandamentos. Obediência. Existe um vínculo inquebrantável entre amar e obedecer, porque o primeiro mandamento, o primeiro e o segundo, né? Só que daqui a pouco a gente fala o segundo. O primeiro mandamento, ou todos eles de uma maneira geral, dependem do amor. O Cristo já falou sobre isso. E o amor depende do cumprimento dos mandamentos. Paulo vem a citar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que falássemos a língua dos anjos, sem amor nada seremos. Ele fala isso. Logo,
Ele deu o exemplo, ainda que falássemos a língua dos anjos. Vamos traduzir da seguinte maneira: por mais que eu cumpra todos os mandamentos, sem amor não adianta nada. Isso é um princípio. Mas o inverso também é verdadeiro, porque o Cristo disse que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Isso está em João 14,15. Então veja bem, se eu tiver a lei e não tiver amor, não adianta. Se eu tiver amor, mas não cumprir os preceitos como vontade de Deus para todos nós, também não resolve, porque a lei também ela dá, a lei, né, os mandamentos, ela dá a orientação, ela dá o norte, ela dá o caminho, que é a verdade e a vida. Ou seja, a obediência justamente nos conduz aos mandamentos, e os mandamentos principais são mandamentos de amor, amar a Deus e amar ao próximo. A obediência nos entrega as chaves do reino. Nesse ponto, nós lembramos que os pobres de espírito são os donos do reino de Deus. Não foi isso que estava lá em Mateus capítulo 5, versículo 3? Mas em Mateus 7, 21, o Cristo deixa bem claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que vai entrar nos céus é o que cumpre, é o que obedece, é o que cumpre a vontade de Deus. Ele é pobre de espírito, ele se submete às leis de Deus. Cumprir um mandamento ou cumprir os mandamentos, esse cumprimento é um ato de amor a Deus. Como é que você vai dizer que ama a Deus e não guarda os mandamentos? Que é o que o Cristo falou lá em João 14. Lógico, é um ato de amor a Deus e, ao mesmo tempo, é o que nos dá a posse do reino. Obediência e amor devem andar juntos, jamais esqueça isso. O raciocínio é o mesmo quando a gente fala do próximo. A gente vai amar o próximo, tem que, obviamente, cumprir os mandamentos em relação ao próximo. Isso a gente pode perceber no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. O Cristo fala do retorno do rei. Quando ele voltar, ele vai dispor as nações e vai separar bodes e ovelhas. E ali ele vai designar cada um para o seu lugar. Está bem escrito lá, Mateus capítulo 25. Especificamente no versículo 34, está escrito assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Presta atenção. O Cristo falou que os benditos de meu Pai vão possuir o reino. Mas nós lemos lá atrás, em Mateus 5:3, que dos pobres de espírito é o reino de Deus. E aqui ele fala os benditos de meu Pai. Ora, os pobres de espírito, esses humildes que se submetem à lei do Senhor, são os benditos do Pai. Não tem como ser diferente. São todos a mesma pessoa, vamos dizer assim, né? As mesmas pessoas. Todos aqueles que cumprem são aqueles que são pobres de espírito, porque se submetem à lei. Aqueles que não querem cumprir leis, talvez comece escorregando aí. No versículo 46 do mesmo capítulo 25 de Mateus, está escrito assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós voltamos à mesma questão. Os benditos de meu Pai, que ele cita no versículo 34, que nós lemos anteriormente, aqui ele chama de justos. E estes benditos de meu Pai, que possuirão o reino, aqui, como justos, eles irão para a vida eterna. Porque ter o reino, ou entrar no reino, é uma expressão que equivale a ter a vida eterna, ou entrar na vida eterna, ou herdar a vida eterna, ou algo parecido, porque isso daí ele chega a citar várias vezes durante nos evangelhos, né, durante sua vida. Então nós podemos identificar aqui, em Mateus 25, o Cristo está falando de ajudar ao próximo, né, das obras em relação ao próximo. Aqueles que me viram sem vestir e me deram roupas, me viram com fome, me deram de comer, me viram com sede, me deram de beber, falam das obras. Né? São exemplos, numa literatura de 2000 anos, a respeito das obras. E esses que cumprem as obras, no caso aqui ele está falando do segundo mandamento, ame o próximo como a ti mesmo, esses são benditos do Pai. Esses que cumprem essas obras são benditos do Pai e são os justos. Eles possuirão o reino e herdarão a vida eterna. São os pobres de espírito. Repito, porque os pobres de espírito se submetem às leis do Senhor. Enfim, basicamente, né, o que nós temos a dizer é isso. Os simples, né, os que sofrem perseguição, como tem lá também nas bem-aventuranças, né, as crianças, ou aqueles que são como as crianças, os servos, aqueles que servem e não que buscam ser servidos, que buscam lugares de honra, não é isso. Os humilhados e, vamos dizer assim, influenciando em todas essas expressões,
os obedientes, todos os que se colocam como humildes ou simples de coração, todos eles são os donos do reino de Deus. Eles herdarão a vida eterna. E esses são os donos do reino, né? Amém. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Shalom!